Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor, né? Com o nosso propósito aí de até 31 de dezembro, lermos a Bíblia toda. Ontem, né, nós falamos um pouquinho sobre Diná e os Sequemitas. Nós falamos também sobre a traição de Simeão e Levi, quando eles mataram ali aqueles homens. Falamos um pouquinho no capítulo 35, quando Deus manda Jacó em Betel levantar um altar. Nós vimos sobre o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel, mulher de Jacó. E no capítulo 36 a gente viu sobre os descendentes de Esaú, né? Então agora pega a tua Bíblia aí, abra ou escute, da maneira que você preferir. Nós vamos para o capítulo 37. Vai falar sobre a história de José. José vendido pelos seus irmãos. Aí começa toda essa história que é linda, né? Que é um exemplo para as nossas vidas. Então vamos lá. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Eita! Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disse seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou aos seus irmãos. E disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é este que ponhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou o vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador, mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-no numa dessas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que serás dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-los das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde, vendamo-lhes a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando-o, pois,
os mercadores midianistas tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José do Egito. Tornando, pois, Rubens à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece. E eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram-lhe a túnica de sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, guardião, capitão da guarda. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, chamou-o de Er. E tornou a conceber e teve um filho, e chamou-o de Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou-o de Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra, a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-o na terra, para não dar semente a teu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos, para que não morra este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se por muitos dias, morreu a filha de sua mulher. Passando-se muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois que consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, ele e seu amigo Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez e cobriu-se com o véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve por uma prostituta, porque ela havia coberto seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixe-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? Ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me por penhor, até que envie. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o cajado, que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se, foi-se, tirou sobre si o seu véu e vestiu-se de vestes de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo Adulamita para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que, porventura, não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achastes. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo que Tamar, tua nora, adulterou. E eis que estava
pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-o afora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ele disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo e estes lenços e este cajado? E conheceu o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão e a parteira tomou, e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando a ela a recolher a sua mão, eis que saiu do seu irmão. E ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram seu nome de Perez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram seu nome de Zerá. É uma história, né, de Judá e Tamar, assim, bem triste ao mesmo tempo, assim. Deus deu ali honra novamente a Tamar, né? E ela gerou a gêmeos ali do seu sogro. Eita. José na casa de Potifar. Vamos para o capítulo 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que o tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz, gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim um servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo isso, seu senhor, as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras que me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Glória a Deus. A Deus, é uma história muito linda, a história de José. Como esse jovem enfrentou tantas coisas, né? Mas ele teve ali fiel. E nós vamos continuar amanhã
conhecendo a história de José. Fique conosco, leia a palavra. O intuito é que você leia a palavra, que eu leia a palavra. O intuito é somente esse, né? E para que nós possamos conheçamos, prossigamos em conhecer a Deus. Amém? Fica com Deus, um bom dia, não esqueça de orar. Pedir ao Senhor que, através da sua palavra, se revele a você e que seja um dia abençoado, uma ótima sexta-feira. E amanhã, sábado, estaremos aqui novamente. Um grande abraço e fique com Deus.